Cálculo da integral dupla. Exemplo 11. Calcular a integral dupla da região R, da função 2x mais y dx dy, onde R é a região delimitada por x igual a y ao quadrado menos 1, x igual a 5, y igual a menos 1 e y igual a 2. Solução. Temos a região R dadas como limite inferior de x, y ao quadrado menos 1, y ao quadrado menos 1, que é menor ou igual a x, e o limite superior, x igual a 5. E para y temos como limite inferior menos 1 e o limite superior igual a 2. Veja essa região no gráfico. Essa região R representa essas duas regiões aqui. Então, a y ao quadrado menos 1, que é o limite inferior de x, é uma parábola em torno do eixo x. É uma parábola em torno do eixo x. E x igual a 5 é uma reta constante, fechando toda a região aqui interna, inclusive essas que não estão achuradas. Tem a reta y igual a 2 como limite superior de y e y igual a 1, que é o limite inferior de y. Bom, mas por que é dividida em duas regiões? Porque calcular essa integral, só com a região R aqui, olha, aqui para x igual a 5, com a parábola y ao quadrado menos 1, a parábola aqui não limita nem na parte superior, nem na inferior. Para y igual a menos 1. Ela não é limite, a parábola aqui. Nem superior, nem inferior. Nem para x igual a 5. Ela não estabelece limites. Então, o que quer dizer? Então, nessa parte aqui, então, eu vou ter que encontrar esse ponto aqui, aonde a parábola faz limite da região. Em que ponto isso acontece? Em que ponto isso acontece? Porque no problema não tem essa reta aqui, x igual a 3. Como encontrar ela? Bom, então eu pego o limite de x, x igual a y ao quadrado menos 1, e substitui o valor de y igual a 2. Eu quero encontrar esse ponto. Então, é para y igual a 2. Substituindo 2 aqui, no y ao quadrado, vai ficar 4 menos 1, que é 3. Então, x igual a 3. Então, aqui é 3. Eu achei o ponto de interseção aqui. Esse ponto limite. Então, daqui para cá, nessa parte, desse ponto x igual a 3 aqui, a parábola limita a região. E desse ponto x igual a 3 para cá, é y igual a 2 que limita a região, e não a parábola. Aí, assim, na parte inferior, é a reta y igual a menos 1 que limita a região. É y igual a menos 1 que limita a região, e não a parábola. Então, quer dizer que a região R2 vai ser um retângulo. Para x igual a menor que 3, para 3 menor que x,
menor que y. E menos 1 menor que y, menor que 2. E 3 menor que x, menor que 5. É um retângulo. Então, vamos escrever essas duas regiões agora. Olha, veja. A primeira região, chamada de região R1, vamos ter como limite superior aqui, ó, a própria parábola. Y ao quadrado menos 1 é menor ou igual a x e que é menor ou igual a 3. E o y continua sendo y menos 1 menor ou igual a y, menor ou igual a 2, que é o ponto aqui onde intercepta. A região R2, o x aí tem aqui igual a 3, né? Então, 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. E o y é menos 1. Menos 1 é menor ou igual a y, menor ou igual a 2. Aí temos aqui as duas regiões. Vamos escrever a integral para essas duas regiões aqui. Uma integral para essa região, outra integral para a região 2 e calculá-las. Então, calculando as integrais separadamente da região 1 e região 2. Né? O cálculo da região 1, aqui, né? É de y ao quadrado menos 1 até 3, 2x mais y, dx, dy. Calculando primeiro em relação a x, então vai ficar y ao quadrado menos 1 até 3, 2x mais y, dx. Né? Dentro do cochete. Vamos resolver o que está dentro do cochete. Então, a integral, né, de 2x é 2x ao quadrado sobre 2. Simplificando, fica x ao quadrado. Mais a integral de y dx é xy. Intervalo é de y ao quadrado menos 1 até 3, dy. Agora, vamos substituir esses limites, o limite superior e o limite inferior, nessa expressão dentro do colchete, x ao quadrado mais xy. Primeiro, substituindo 3. Então, 3 ao quadrado dá 9, mais 3 vezes y, 3y, mais 3y. Menos, que é o limite superior menos o inferior, abrindo parêntese, colocando o y ao quadrado menos 1 dentro de parênteses, porque o x está ao quadrado, então fica y ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, mais o y aqui que vai substituir no x. Então, y que multiplica y ao quadrado menos 1, fecha parênteses, e o cochete dy. Continuar na resolução, que vai ficar 9 mais 3y menos. O y ao quadrado menos 1 ao quadrado, é o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro da y à quarta, y ao quadrado da y à quarta, menos 2 vezes y ao quadrado dá 2y ao quadrado, mais 1 ao quadrado dá 1. Agora, resolvendo aqui, mais y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. Y vezes menos 1, menos y dy. Observando que esse sinal negativo aqui vai multiplicar todos esses termos aqui. Então, vai ficar aqui 9 mais 3y menos y à quarta, mais 2y ao quadrado, menos 1, menos y ao cubo, mais y. Só fiz a inversão do sinal, né? Multiplicando por menos 1. Resolvendo agora, vai ficar 9 com menos 1 dá 8,
3y mais y, 4y, menos y à quarta, mais 2y ao quadrado, menos y ao cubo, dy. Implica, tem uma letra π aqui, mas foi digitada errado, tá? Esse π aqui não existe. Então, implica, vamos ter a integral de 8 dy é 8y. A integral de 4y vai ficar 4y ao quadrado sobre 2. 4y ao quadrado sobre 2 dá 2y ao quadrado. Menos a integral de y à quarta é y à quinta sobre 5. Mais a integral de 2y ao quadrado é 2y ao cubo sobre 3. Menos a integral de y ao cubo é y à quarta sobre 4. Intervalo de menos 1 até 2. Então, substituindo o limite superior primeiro, depois o limite inferior. Então, 8 vezes 2, 16, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 2 dá 8, menos 2 à quinta é 32, dividido por 5, 32 quintos, mais 2 ao cubo é 8 vezes 2, 16, 16 terços, menos 2 à quarta dá 16, dividido por 4, dá 4. Agora, menos o limite inferior. Então, 8 vezes menos 1 dá menos 8. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, vezes 2 dá 2. Menos 1 à quinta dá menos 1. Então, vai ficar mais 1 quinto. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Vezes 2 dá menos 2 terços. Igual a menos 2 terços. Menos 1 à quarta é 1. Então, aqui vai ficar 1 quarto menos 1 quarto. Então, 16 mais 8, 24, menos 4, 20. Menos 32 quintos, mais 16 terços. Menos, então, menos 8, mais 2 dá menos 6. Mais 1 quinto, menos 2 terços, menos 1 quarto. Tirando o mínimo comum de 3 e 5 é 15. Né? 15 vezes 20, 15 vezes 20, 300. E 15 dividido por 5 dá 3 vezes 32, 96. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 16, 80. Menos o mínimo comum de 3, 5 e 4, 60. 60 dividido por 1 dá 60 vezes 6. Então, aqui ficou menos 360. 60 por 5 dá 12. Né? Mais 12. 60 por 3 dá 20 vezes 2, 40. 60 por 4 dá 15 vezes 1 dá 15. Então, resolvendo aqui, ficou... Resolvendo a soma e a subtração, aqui ficou 284 sobre 15, menos
Aqui ficou 403 sobre 60. Tirando o mínimo, ficou 60. E deu como resultado aqui 1.539 sobre 60. Então, a região R1, 1.539 sobre 60. Cálculo da região R2. Vai ficar a integral de 2 até 1, de 3 até 5, de 2x mais y dx dy. Fazendo aqui a integral, né, em relação a x, vai ficar a integral de 3 até 5, 2x mais y dx. Resolvendo dentro do parênteses, vai ficar x ao quadrado mais xy, que é a integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, que é x ao quadrado, mais integral de y dx é xy, no intervalo de 3 até 5. Substituindo esses limites. Primeiro superior, então vai ficar 5 ao quadrado, 25, mais 5y, menos 3 ao quadrado dá 9, mais 3y, dy. Resolvendo a integral, que é de 25, 5 menos 9, 16, mais 5y menos 3y dá 2y dy. Resolvendo essa integral. Integral de 16 dy é 16y, mais integral de 2y é 2y ao quadrado sobre 2. Substituindo de menos 1 até 2, que isso aqui vai ser o quê? Y ao quadrado, né? Simplificando a y ao quadrado. Substituindo o limite de menos 1 até 2. Então, 2 aqui no lugar do y dá 2 vezes 16, 32. Mais 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 8 dividido por 2, 4. Menos 1 vezes 16 dá menos 16. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Vezes 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, clica aqui, vai ficar 32 mais 4, 36. Menos 16 mais 1 dá menos 15, com menos mais. Então, 36 mais 15, que é igual a 51. A região R2 é 51. Então, a região R, que é o valor da integral, é a soma das regiões, da integrais das regiões, R1 e R2. Então, somando, 1.539, 60 avos mais 51. Tirando o mínimo, né, 1.539 mais 3.060 dá 4.599 sobre 60, simplificando por 3, 1.533 sobre 20. É o resultado da integral.